movimento de utentes dos serviços públicos do Distrito de Santarém iniciou no entroncamento uma semana que vai contar com uma série de ações em defesa de melhores acessibilidades e transportes e mobilidade na região. Manuel José Soares, porta-voz do movimento, explica os motivos e objetivos desta ação que vai decorrer até sexta-feira em vários pontos da região. Nós, a nível distrital, dedicámos uma semana às questões dos transportes de acessibilidade e mobilidade no distrito. Tentámos, mediante as nossas possibilidades e as estruturas existentes no terreno, dividir ao longo da semana um conjunto de atividades diversificadas, tendo em conta que há casos concretos em alguns locais que é preciso falar. Começamos hoje no entroncamento. Amanhã serão tomadas posições sobre as questões da sinistralidade, da necessidade de haver uma frota de transportes mais adequada e mais vaporosa nas unidades de saúde para poder chegar às 100 unidades de saúde do Médio Tejo. Tomaremos também posição, ou a Comissão de Utentes vai tomar posição sobre as portagens na A13. Também hoje o conjunto das comissões já tomou posição relativamente à abolição das portagens na A23 e na A13, tendo em conta que enviámos hoje à Secretaria de Estado, ao Secretário de Estado das Infraestruturas, um estudo feito para a Unidade Intermunicipal do Médio Tejo, em que apresenta um conjunto de argumentos dizendo que as portagens na A23 e na A13 cortam de alguma maneira os rendimentos das famílias, o desenvolvimento social e económico das regiões, assim como afetam as próprias atividades económicas. Na quarta-feira teremos uma ação junto à estação ferroviária do Rossio, nomeadamente para que seja tida em conta a necessidade dos espaços limítrofes serem requalificados e também que, de alguma forma, os transportes rodoviários se articulem com o transporte ferroviário. Nós defendemos, por razões ambientais, por razões até económicas, o desenvolvimento do serviço ferroviário e reconhecemos que parte do Médio Tejo pode desempenhar um papel importante, nomeadamente a estação do Rossio ao sul do Tejo, da captação de muitos passageiros que depois fazem com ligação com o entroncamento, fazem ligação com a Beira Baixa e até com Badajoz. E, portanto, a requalificação da estação do Rossio desempenha um papel importante na de atrair passageiros para a linha ferroviária. Na quinta-feira nós fazemos uma ação quase todo o distrito, que vai de Benavente, do Concelho de Benavente ao Concelho de Abrantes, e que tem a ver com a necessidade da requalificação da Estrada Nacional 118. É a estrada que percorre a margem esquerda de todo o Tejo, é uma via fundamental para quer atividades económicas, quer para simples cidadãos que têm que se deslocar. O que nós verificamos é que essa via hoje está estrangulada, com problemas de segurança e com dificuldades de circulação, porque passa, por exemplo, por Samora Correia, que é a cidade, passa por Benavente, Salvaterra de Magos, depois Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Tramagal, o próprio Pego. Portanto, são localidades com alguma importância urbana em que todo o trânsito, seja ele ligeiro ou pesado, passa por essas vias. Via essa que tem em muitos troços o piso degradado e necessita de corrigir o traçado em alguns locais. O que nós defendemos, atendendo até à Chamusca para o Ecoparque, é a conclusão do IC3, e defendemos de alguma forma que essa via tem que ter algumas correções atendendo ao número de pesados que nela circulam e também
parecendo que é uma situação de menos importância, mas que na época das colheitas, nomeadamente na safra do tomate, era necessário fazer algumas correções, acrescentar uma outra via, acrescentar parques, porque dificulta em grande o trânsito normal, atendendo ao conjunto de máquinas agrícolas, quer máquinas de apanha, quer inclusive outras máquinas, nomeadamente caminhões, que transportam para uma das fábricas que existe. Também na 118, e atendendo às dificuldades que há na travessia do Tejo, há uma quantidade incrível de transporte de madeiras para uma das unidades de Fabris, que é a Caiba em Constância. E se nós verificarmos também ao longo da 118 há um conjunto de empresas e atividades económicas que devem ser de alguma maneira acarinhadas no transporte dos seus produtos. Há a Mitsubishi no Tramanhão, há um conjunto de empresas no Parque Industrial de Navente, assim como há, por exemplo, a Compal em Almeirim. São unidades industriais importantíssimas para a região, quer em termos de emprego, quer na criação de valor, e que muitas vezes têm dificuldades, querem receber, querem enviar mercadorias, atendendo aos constrangimentos que há na 118 e também nas travessias do Tejo, nomeadamente a Ponte da Chamusca, que nós achamos que deve haver uma solução com outra ponte, ou então situações transitórias para a ponte facilitar a circulação, e também na zona Constância Abrantes, em que deverá haver uma nova travessia, até para potenciar as atividades económicas que existem e resolver um problema que pode ser mais ou menos importante, mas que é o polígono militar, querem a ligação do polígono militar Tancos-Santa Margarida, onde se verifica que só a ponte da Constância não resolve o problema. Ir mais para norte com as curvas todas de 118 também não resolve. Têm utilizado a ponte de Constância para o acesso, nomeadamente à A23. Na sexta-feira nós vamos dedicar o dia também a uma zona urbana, concretamente à cidade de Torres Novas. O conceito de Torres Novas tem mais de 30 rotundas, que são instrumentos e meios de facilitar a circulação em segurança, só que a quantidade, as centenas de veículos pesados que passam todos os dias nas rotundas vieram provar que o traçado das rotundas e a infraestrutura em termos de piso não se coaduna ao tipo de trânsito que tem, e hoje, como dizem muitos utentes, andar numa rotunda, em algumas rotundas em Torres Novas, e são as mais importantes, é quase como que andar num barco em alto mar em dia de tempestade. É uma situação que toda a gente sabe, que devem corrigir, mas que nós, mais uma vez, nesta semana, devemos chamar a atenção para isso. Dois pontos importantes que nós vamos referir e que têm a ver com estas questões dos transportes à acessibilidade. Um deles é as obras nas infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, que são anunciadas, vezes sem conta, às vezes com pouco em circunstância, mas depois o que se vem a verificar é que até elas estarem ao serviço das populações ou dos profissionais leva muitos anos, quando não se dá o caso de, inclusive, não existirem. Estão, neste caso, a ligação da zona industrial do entroncamento à zona à A23, portanto, a zona industrial do entroncamento e do Riacho à A23, situação essa que já tem 7 anos de o primeiro anúncio. O primeiro anúncio foi feito pelo Ministro das Infraestruturas da altura, Pedro Marques, e que sou Primeiro-Ministro, que é em Riachos, e passaram 7 anos e até hoje há algumas marcações na estrada, houve mais não sei quantas conferências de imprensa e atos de assinatura de papéis. O que é verdade é que nem os profissionais, as empresas de transporte, as empresas, nem os
os simples cidadãos que utilizam particularmente as vias têm o problema resolvido porque a obra não está feita. A mesma coisa se refere na ferrovia. Portanto, é o próprio Ministro, são as próprias entidades a reconhecer que os planos de renovação da ferrovia em Portugal estão atrasados, inclusive com dificuldades até na utilização de meios de financiamento europeus, atendendo a que os prazos vão prolongando anos e anos, às vezes sem se perceber bem qual é a justificação. Queríamos chamar a atenção para um outro ponto, que tem muita ligação com as questões da saúde e com o bem-estar das populações e também com a circulação, que é a sinistralidade rodoviária e ferroviária. No caso da ferrovia, continua a haver passagens de nível sem guarda. A semana passada houve um acidente trágico na passagem de nível de Santana, no Cartacho, morreram 2 cidadãos. Há problemas, inclusive aqui no entroncamento, basta olhar aqui esta estrutura que aqui está, toda a gente reconhece que não é a estrutura ideal, que há anos e anos, até a população já fez um abaixo-assinado com quase 5.000 assinaturas, que se deveria haver uma passagem inferior que resolvesse o problema quer dos utentes, quer da passagem dos veículos. Infelizmente a situação mantém-se, quer em termos de segurança, quer em termos de comodidade para as pessoas poderem aceder ao perfeito. A creche, e essa é a nossa principal, uma das questões que nós queremos falar, o problema de sinistralidade rodoviária. Nos últimos dias, de quinta a domingo, os dados dão mais de 800 acidentes rodoviários, dão 15 mortos e perto de 300 feridos, e nós imaginamos o que é que isto em termos de perdas materiais, em termos de sofrimento para os próprios e para as famílias e também questões que têm a ver com a própria segurança de quem anda na estrada, porque há muitos condutores que não têm culpa de que outros possam ter, porque de uma forma negligente, não cumprindo um conjunto de regras que são importantes, metem em perigo a vida e a própria circulação nas vias rodoviárias. O caso de Santarém, atravessado, é um distrito central em Portugal, é atravessado quer pelos que fazem leste-oeste, quer pelos que fazem norte-sul. Portanto, nós somos aqui um ponto de passagem para todo o tipo de tráfego. O que nós achamos é que se devem reforçar de forma, quer autarquias, quer câmaras, quer as autarquias, quer a nível central, portanto isto, o Estado no seu conjunto, os poderes públicos devem reforçar de uma forma muito incisiva as campanhas de prevenção. E as campanhas de prevenção se calhar começam pelas escolas, depois passam pelo conjunto de cidadãos, passam inclusivamente, se calhar da forma como são atribuídas algumas cartas de condução, passam também para reformulação e sinalização de algumas vias e, nós temos que dizer, também passa se calhar pela presença das forças policiais de uma forma mais assídua nas vias por onde se passa, porque é normal, e todos nós andamos na estrada, quando vemos um colete amarelo ao longe, mesmo que seja de obras, nós pensamos que é polícia e realmente há um conjunto de comportamentos que vêm sendo incorretos, que passam a ser corretíssimos. Esta é a necessidade. Não o país, as populações não estão a ganhar nada com o nível de sinistralidade que há. Acresce toda esta gente, os sinistrados, traumatizados, os feridos leves, os feridos graves, aqueles que inclusive vêm a falecer nas unidades hospitalares, é mais um constrangimento em termos de assistência nas urgências. Sempre que aparecem traumatizados nas urgências, há muitas outras atividades, nomeadamente cirurgias programadas, que param e, portanto, causa aí também problemas. Como causa problemas naquilo que se chamam as unidades de emergência, seja ele bombeiros, seja ele INEM, e portanto todos temos a ganhar com um esforço para se reduzir a sinistralidade
automóvel.